Bom dia aqui, Pastor João Dias, Ministério da Palavra, Pão da Vida, chegando até você com nossa caminhada no alimento diário. O alimento diário. Hoje eu estou com a palavra, eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs, no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 6, apenas um versículo. E se encontra no capítulo 6, no versículo 35 do Evangelho de João, que diz: Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. É a primeira das 7 declarações: eu sou. Eu sou o pão da vida. E ele caminha dizendo também: eu sou a água da vida, a luz do mundo, o alfa, o ômega. Então, nosso Deus, ele sempre será. É interessante saber que ele diz que é o pão. E nós estamos falando de alimento, estamos falando de alimento diário, da nossa necessidade e temos uma boa alimentação. Você já percebeu que nos lugares onde há fome as pessoas morrem sem força de fazer mais nada? Nos países onde não tem água, nos lugares onde não tem água, nada cresce. Onde não tem água, nada cresce. E aonde as pessoas não têm o que comer, todos morrem. Vai perdendo as forças, não consegue fazer mais nada. Imagina um cristão que não se alimenta da palavra de Deus. Imagina um cristão que não sacia sua sede com a água da vida. Nós precisamos ter isso na nossa consciência. O cristianismo não é resolvido com eu acho. O cristianismo não é resolvido da maneira que eu quero ir. Ele tem um caminho, ele tem uma verdade e a vida. Jesus, ele é esse caminho. Nós podemos ouvir bons conselhos, nós podemos ler bons livros, você pode até ver bom filme, mas nada é melhor para alimentar a tua vida espiritual do que a palavra de Deus. Nós estamos nos acostumando a ficar ouvindo pregações. Nós precisamos também de caminhar ouvindo as ministrações dos homens de Deus, da palavra que Deus inspira o homem para falar. Mas você tem uma Bíblia que é para ler ela diariamente. Nesta palavra, ela vai ensinar a cada um de nós a maneira correta de viver, a nossa posição em cada área da nossa vida. Se nós olharmos a nossa posição em relação à vida conjugal, existe uma palavra concernente ao modelo de Deus para esta área. E assim vai acontecer na nossa vida financeira, na tua relação com o ministério que você faz parte, a denominação que você frequenta, porque Jesus conhece os que são dele. Nós podemos falar que somos da igreja X, podemos falar que gostamos do ministério tal, mas Jesus conhece quem é dele. Não é porque a gente entra em uma igreja que nós somos uma igreja. Não é porque nós entramos na água que nós somos um peixe. Não é porque nós viajamos de avião que nós somos um pássaro. Não, nada disso. Nós não podemos acreditar que todas as pessoas que frequentam uma reunião em uma certa denominação são realmente pessoas que têm um compromisso com o Senhor desta palavra. Teve uma menina que chegou para a mãe, uma garota dos seus 9 ou 10 anos, e falou: mãe, apontando para a estante, essa aí é a Bíblia. Mãe, é a Bíblia, você sabe que é a palavra de Deus?
Aí a menina disse, pega para mim, mãe. A mãe pegou a Bíblia e a menina falou, mãe, a senhora crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A mãe, claro, claro, filha, que é. E a filha falou, então por que a senhora não lê? A sua Bíblia está aqui na estante cheia de poeira. Como a senhora sabe que é a palavra de Deus e não lê, então entrega essa Bíblia na mão de quem vai ler. O que adianta você ter uma Bíblia aqui, ó, e você ficar a maior parte do teu tempo dando atenção às coisas que não são tão esclarecedoras para a vida diária do que a palavra de Deus? O meu coração tem que ter sede. Jesus fala claramente, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem fome, vem a mim e come, porque eu sou o verdadeiro alimento. Eu sou o alimento verdadeiro. Então, se as pessoas frequentam igrejas, que participam de culto, isso não quer dizer que são verdadeiramente seladas pelo Espírito Santo. Porque quando o selo do Espírito, que é um dos 7 símbolos do Espírito Santo, ele se manifesta na vida daquela pessoa, aquela pessoa começa a ter prazer nas coisas de Deus. O Salmo diz claramente, né? E nós não devemos andar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho com os pecadores, que antes têm o seu prazer. Ter o seu prazer. Você já viu quando alguém faz alguma coisa para você por fazer? Você já viu quando alguém faz alguma coisa só porque você mandou? Se não houver prazer no que você faz, a quem de direito vai sentir? Se você pega a Bíblia e deixa ela fechada e vai para a reunião da sua igreja, nem sequer tu tem a comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus? A comunhão com Deus é um relacionamento diário com aquilo que Deus fala e você ouve e pratica. Existem países que não têm acesso à Bíblia que nem nosso país tem. Talvez você tenha, e eu tenho mais de 5 Bíblias aqui. Seria desastroso, seria totalmente fora da lógica, seria fora de sentido. Eu com 5 Bíblias em casa não leio a Bíblia diariamente. Seria até complicado você chegar para uma pessoa da paz do Senhor e você nem leu a Bíblia. É complicado você chegar e as pessoas falar que você é da igreja, porque você frequenta uma igreja, mas você não sabe quantos livros tem a Bíblia, não sabe o que é Antiga Aliança, Nova Aliança, não sabe nem o que se batizou, nem sabe o que é batismo, ainda não tem ideia do que é batismo com o Espírito Santo, não conhece nada em relação a dons espirituais, dons ministeriais, qual é o relacionamento da ovelha com o pastor, como é o relacionamento do pastor em relação à ovelha, o que é batista, assembleia, o que é denominação, o que é igreja. Então aí ouvi Deus falar que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou entendimento. No livro de Isaías, no capítulo de número 1, Isaías 1, por isso que eu procuro sempre ministrar, né, a palavra na expectativa de ser esclarecedora, expositiva, para que a palavra de Deus ela seja bem entendida. Porque se você entende e aplica, você vai ter um resultado, porque às vezes você vai passar por certas dificuldades no seu casamento, na sua família, então como que você vai se levantar? Por isso que a palavra deserto, o seu sentido espiritual em passar por um deserto, é você caminhar de acordo com a palavra. A palavra de Deus, ela vai sustentar você nesse deserto. Olha só, Isaías capítulo 1, olha só a palavra de Deus que diz no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. Deus falando no começo do livro de Isaías. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo, ele não me entende. O meu povo, ele não me entende. Diz claramente, o boi conhece o seu possuidor e a jumenta conhece o lugar do seu alimento. Mas o meu povo, ele não entende. Olha, como é que pode a gente viver num mundo cheio de artifícios, cheio de cilada, cheio
não ter o conhecimento daquilo que realmente Deus ele quer para nós. Você vê que quando o povo veio do Egito, o povo vem totalmente desalinhado. O que Deus implementou para eles? O caminho da sua lei, o conhecimento da sua lei, para que eles fossem ensinados, doutrinados, para caminhar de acordo com a lei, para que eles tivessem uma diretriz no percurso da vida, que eles iriam entrar em uma terra que não era deles. Eles estariam com eles todos os costumes durante 430 anos que eles viveram no Egito. Como que conseguir tirar isso dele? Através da lei. Muitas pessoas vieram, saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda tem todos os aspectos de uma pessoa que é do mundo. Por quê? É como se tivesse saído do Egito, que é o mundo, e não ter uma vida totalmente doutrinada pelos direitos constituídos pela Bíblia Sagrada, e consegue ainda ter os costumes do Egito, fazer coisas que um cristão ele não deveria estar fazendo. O apóstolo Paulo ele fala no capítulo 6 de 1 Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Teve uma pessoa que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu tenho dificuldade de ser cristão, mas o cristão pode beber? O pastor: pode. O cristão pode xingar palavrão? Pode. O cristão pode... Ah, então pode. Poder você pode, mas convém tu fazer isso? Como cristão, convém tu fazer isso? Não, então. Então seria bom que você não fizesse. Então a tua liberdade, ela pode, na realidade, ser uma liberdade que ainda deixa você debaixo de algum jugo pesado. Porque a liberdade é quando você tem o entendimento do preço que foi pago, do caminho que foi percorrido pela cruz, a entrega da vida do Filho de Deus para a liberdade de cada um de nós. Então, procure caminhar de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Procure avançar na vida, na tua relação diária com Deus, caminhando pelaquilo que a Bíblia te orienta. Aqui, pastor João Dias chegando até você com esta palavra de alimento diário para o seu coração. Quero também falar para você que, com certeza, se esse vídeo vai chegar até você, é porque há uma necessidade de você ouvir. Quantas pessoas que vai ouvir, eu não sei. Mas aquele que ouvir tem uma necessidade de ouvir essa palavra. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor. Talvez você esteja desanimada na caminhada. De repente você está até com uma certa enfermidade, que você não consegue ser curada desse mal. Né? Você tem ido a médico, tem acordado cedo, entrado em fila de alguma forma, mas você continua tendo esse problema na sua vida física. Que Deus abençoe e lhe dê saúde, tá bom? Deus abençoe seu coração e lhe dê saúde. E se você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, coloca aí embaixo no comentário o seu nome. E se você também deseja fazer um pedido de oração, escreve aí no comentário que nós vamos estar indo para o monte orando pela sua saúde e também orando pela sua decisão de voltar para a casa do Pai. Um beijo no coração. Tudo debaixo da graça se manifeste na sua vida. Lembre-se, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Fica na paz e tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.